Um, dois, três e vá! Oi, gente! Mais um novo vídeo aqui no canal. E dessa vez eu trouxe uma reflexão para 2026. Eu estava lendo um dia desse o meu diário, porque só agora que eu vim entender o quanto que o diário nos faz bem, nos faz a gente refletir sobre o que a gente quer, sobre o que a gente passou naquele dia, sobre as nossas formas de a gente pensar. Lendo algumas coisas que eu tenho, numa agenda mesmo, que eu pego e durante o ano eu vou colocando lá os meus sentimentos, minhas energias, o que eu passei, o que eu não passei. É até engraçado, porque quando eu era criança, eu tinha diário, mas poucas as coisas que eu compartilhei. E eu queria até ter compartilhado um pouco mais, porque eu iria conseguir cada dia mais curar essa criança, né? Tem coisas que eu escrevi no meu diário que hoje eu digo, meu Deus, como minha criança já pensava, já refletia sobre algumas coisas que deveriam ser olhadas, ver o que a gente se machucou, o que a gente errou, o que a gente acertou. Acredito que a terapia me fez acreditar que escrever é muito bom, coloca no papel, e é isso que eu tenho feito na fase de adolescência para a fase adulta. As coisas a gente passa, quantas evoluções, quantas coisas a gente queria e a gente hoje não quer mais. Um outro ano a gente consegue tudo aquilo que a gente queria naquele ano que a gente só estava com o pensamento. Então acredito muito que escrever faz parte da nossa evolução. Cada ano que a gente inicia, para cada ano que a gente renova essas metas, esses sonhos, que muitas das vezes fica na gaveta. Vem com um diário e a gente vai escrevendo o nosso ano todinho, seja bom, seja ruim, e a gente vai comparando depois se a gente conquistou aquilo que a gente naquele momento queria, né? E se a gente resolver alguns problemas que a gente também tinha colocado. Então, vou pegar uma parte desse dia que me fez fazer esse vídeo, uma reflexão, tanto para mim, tanto para vocês. Quem era você lá em 2021 e quem é você agora em 2025 e quem você será em 2026. Dia 9/12 de 2021, então olha, é a Ticiane de lá do passado que está agora no presente, trazendo para vocês abrir portas, tanto para o meu 2026, assim como vai abrir portas para o seu 2026. Quero trazer nesse canal um pouco dessas reflexões, porque eu amo, eu gosto, mas eu não sou muito de compartilhar com algumas pessoas. No meu diário eu falei bem assim. Ser feliz é sobre isso. Muitas das vezes me perguntei por que eu estaria feliz se eu ainda não tinha uma posição na sociedade, ainda não tinha passado no vestibular, ou não tinha o melhor emprego, até mesmo nem tinha alguém do meu lado. E hoje eu penso, por que não podemos ser felizes no processo? O mundo gira tanto, o mundo capota. Hoje eu posso não estar onde eu quero, mas estou no processo. E sim, vou ter tudo o que eu quero. Nos mínimos detalhes, a vida vai me fazer sorrir em cada pequeno detalhe. Que eu veja a felicidade em abrir a janela e acreditar que o dia vai ser lindo, que o sol vai me fazer bem e a chuva também. Eu tô em uma fase sobre mim, sem cobrar nada, sabe? Indo com a maré, nada é fácil. E eu vou conquistar cada degrau. Vou sim celebrar cada degrau, cada caminho, cada obstáculo da minha vida. Já errei muito. E é um pouco que eu coloquei nesse dia 9/12/2021. Então hoje estamos aqui depois de 4 anos abrindo esse meu diário e percebendo. Passar dos anos a gente fica se cobrando estar em uma posição social. E você que está passando por esse processo, que você não tem tudo aquilo que perante a sociedade é sinônimo de sucesso, fique no seu processo, entendendo quem você é. Vou supor agora que eu trouxe para vocês uma questão do diário de 2021. Essa Ticiane nem imaginava o quanto que ela ia mudar, o quanto que ela ia tomar decisões que ela jamais imaginaria, como em relação à família, em relacionamento, em relação com casa, ter carro, e essas coisas. Tem coisas que ainda não conquistei. Não conquistei a minha casa, não conquistei o meu vestibular, não conquistei o meu concurso, mas nem por isso eu tenho que ficar
perante a sociedade, ai meu Deus do céu, não tenho aquilo, tenho que correr o tempo, né? Eu já vou, tô ali no pé da cova. Não, minha gente, você não tem que ir se comparando ao relógio do próximo. Muitas das vezes eu já fui essa pessoa de estar ali, ver uma pessoa que pode estar num lugar melhor, num caminho melhor, e eu chegar para aquela pessoa e dizer, acorde, você tem que ir para aquele caminho, vamos supor, no estudo, você tem que estudar, você tem que ir, você tem que... Depois eu parei, sabe? Quando algumas coisas aconteceram comigo, eu disse, mas por que a gente é assim? Por que a gente quer se intrometer na vida do próximo sem, ao menos, a nossa vida ser exemplo? Hoje eu digo que foi a minha evolução. Foi a minha evolução de 2021. Eu estava pensando que eu estou no processo e realmente estou no processo e estava no processo, mas eu nem imaginava do qual processo que eu estava passando. Que era o quê? Eu já viajei sozinha 2 vezes para uma pessoa, tinha medo de tudo, tinha medo de sair só, tinha medo disso, daquilo, e já transformou os pânicos dela num síndrome do pânico, numa depressão. Minha gente, isso aqui já foi um sucesso, mais do que perante a sociedade eu tinha que ter. O processo de me alinhar emocionalmente, de acreditar que eu poderia passar por aquele processo, mas aquele processo não era o meu fundo do poço. Eu ter que subir do fundo do poço e acreditar que eu estava acreditando em mim, no que eu estava vendo, no que eu estava imaginando, no futuro que Deus queria para mim. Eu tinha que estar bem alinhada, passar no vestibular. Talvez foi a minha salvação, porque eu estaria passando por vários outros processos, né, enfrentando uma faculdade. Então, são coisas que a gente pensa que a gente está no caminho certo e que Deus vai nos alinhar para a gente entrar. Então, que nesse 2026 você comece a refletir o que você tem que fazer de melhor para passar por esse processo, alinhar o seu propósito, que tenha pessoas na sua vida. Eu passei por vários ciclos na minha vida e estava sendo a pior pessoa do mundo para mim e para os outros, deixava as outras pessoas passarem no limite comigo. Eu não gostava de certas atitudes e ali eu me calava, ficava quieta, não tinha voz, entendeu? Para entender, olha, isso daqui você tá me machucando, não vai fazer de novo não. E se fizer de novo vai ter um limite. Você tem que se escutar mais, enxergar mais, para que nada nem ninguém diga que você não merece aquilo que você sonha. A pessoa ao nosso redor diz que você não merece isso. Só que essas pessoas, elas estão com as inseguranças dela, essas pessoas, elas muitas das vezes não gostam de sonhar e simplesmente elas estão vendo o seu sonho como algo surreal, porque talvez até elas nem conseguiram aquilo que elas sonharam. Eu triste quando eu falava para uma pessoa um sonho e essa pessoa dizia, ah, você gosta de muito alta, muito grande, sonhar demais, pra quê? Uma vez que eu falei bem assim pra uma pessoa, ah, eu gosto muito do Carnaval de Salvador, e ver pela televisão, não gosto muito de tumulto, eu quero alugar um apartamento, ficar de frente para a festa, não queria descer, né? Que talvez que se eu faça isso, eu desça e queira curtir, não sei, né? A gente tem muito medo muitas das vezes do que a gente não fez ainda. A pessoa virou para mim e disse, mas para que tudo isso? Eu fiquei assim, meu Deus, deu até briga, porque eu disse, sim, mas é uma coisa que eu quero. É. Ah, não, porque você gosta de coisas muito além. Parece que eu era riquinha, que queria ser melhor do que todo mundo, só que não é isso, entendeu? Eu sei que um aluguel pode ser caro, mas é meu sonho. E foi quando eu me bati a real que eu disse, tem pessoas que você não pode contar seus sonhos. Tem pessoas que vão dizer que você está se achando demais, a tirar os pés do chão, entendeu? Que você tem que colocar os pés no chão, porque se você nasceu pobre, você tem que morrer pobre. E isso não existe. É só na cabeça de pessoas que são bem pequenas, não conquistaram aquilo que sempre sonharam. Aí vão meter a mão no seu sonho. Essas pessoas que não precisam estar perto de você. E um dia elas entendam que o porquê que você se afastou, que deixou de se afastar, por certos motivos que são pequenos, mas que quanto mais você vai fazendo as mesmas atitudes, aquela pessoa não vai conseguir se manter alinhado, porque ela tem um propósito, porque ela quer ser feliz, porque ela quer conquistar esse sonho que para você foi grande, mas para ela é pequeno e ao mesmo tempo para ela financeiramente é maior ainda, mas ela ainda sonha em realizar aquilo. Um amigo tiver numa situação que ele não quer estar, que a gente consiga ajudar essa pessoa, que a gente consiga dar conselho, mas também que a gente entenda.
Se aquela pessoa não estiver pronta para aquele conselho, simplesmente entregue na sua oração, porque Deus vai guiar ele para conquistar aquilo que ele sonha e que ele quer, e que essa pessoa vai tirar as vendas espirituais e ela vai olhar o poder que ela tem, porque quando a gente enxerga o nosso poder, nada nem ninguém tira, está dentro de nós. Tantas vezes eu me senti pequena e eu era grande demais. Por isso que as pessoas ao meu redor queriam, sabe, me sabotar, sabotar as minhas energias, sabotar os meus sonhos, mesmo sem pensar. Porque já é daquela pessoa, aquela pessoa já tem a piadinha dela do Natal, entendeu? Que é inconveniente. Ela gosta de perpetuar tudo que ela é desde 1999. Só que você não. Você nasceu para ser feliz, você nasceu para conquistar sonhos. Tinha aquelas perspectivas, tinha insegurança, tinha tristeza no seu coração, tinha a voz calada. Acabou. Em 2026, o que você não gosta, o que você gosta, o que você quer conquistar, você vai atrás, você vai conquistar. Pode demorar, pode ser em 2030, mas você vai conseguir, porque através de 2026 você levou a fundo o que você sonhava, que você quer. Ainda não tem as coisas que você quer, não chegou no lugar que você quer. Você tem que colocar na sua cabeça que 2026 é o ano da sua libertação, seja financeira, seja profissional, seja de relacionamento tóxico, seja de amigos, de energias ruins, de prima, de família, de pai, de mãe, de tudo. Deixe as pessoas alinhadas com o seu propósito. Foi durante essa reflexão, provavelmente eu estava nesse momento de dizer assim, meu Deus, ainda não conquistei aquilo que eu sempre sonho. E quando é que eu vou conquistar? Ir no processo. Porque não é porque minha amiga está em um processo de faculdade, na faculdade dos sonhos dela, no processo dela construir a família dela, meu amigo está no melhor emprego e a minha vida tem que estar comparada ao que os outros estão vivendo. Não, e eu sou o tipo de pessoa que eu agradeço muito a Deus por eu sempre na minha mente. Que bom que o outro está vivendo aquilo, que também um dia eu posso sonhar viver aquilo, mas que o outro viva e que eu vou viver no momento certo, na hora certa. Eu sou um tipo de pessoa que não gosta de ser rápida em tudo que eu quero, né? Não, sabe, eu tenho o meu processo, eu tenho o meu conhecimento de dizer assim, Tiziane, você não está pronta para esse momento. Eu tenho muita clareza disso. E agradeço por ter esse pensamento, de não me acelerar com o relógio do outro. O relógio do outro vai ser um 2026 que o outro prometeu para si. 2026 que eu estou prometendo para mim vai ser no meu processo. E no processo, às vezes, tem muitas coisas que a gente não entende. E a gente ainda não está onde a gente quer estar. A gente não deveria se cobrar muito, né? Você sabe, o outro coloca o relógio na gente. Se você não tem um estudo, a pessoa que estuda, muitas das vezes eu já fui essa pessoa de dizer, não, você tem que estudar, você tem que isso, você tem que aquilo. Mas e o processo do outro? E o caminho do outro? E a cabeça do outro? Será que eu passei pelas mesmas coisas que o outro passou? Eu não passei por dificuldades familiares, não passei por perturbações dentro de casa, e o outro talvez passou por aquilo tudo, equilibrou o emocional daquela pessoa. E aí a gente fica ali, naquele lado, você consegue, você pode. Tá, bom, você consegue, você pode, que a gente possa sempre aconselhar as pessoas, mas que a gente possa ter também a força de dizer assim, se você não está no caminho que você quer alcançar, eu estou aqui. Tudo tiver na sua cabeça que você pode, que você consegue. E aí a gente vai junto, a gente vai estar ali se esforçando um com o outro para entender que você tem seu passo devagar e eu tenho o meu passo mais rápido, mas que isso não vai alterar o que eu sonho, o que você sonha. Você vai conquistar e eu vou conquistar. Eu posso conquistar primeiro, mas você também vai conquistar no seu tempo, na sua hora, sabe? Tem muitas pessoas que estão passando por isso, tem muitas pessoas que estão querendo se acelerar o que a sociedade está vivendo. E eu não quero levar isso para 2026, que eu venho aqui com esse propósito. Antes de 2025 acabar, tem uma reflexão. Essa mulher de 2021 tem que entender, ela está no processo. E mesmo que passou 4 anos, ela ainda está nesse processo,
olhar para trás, a mulher de 2021 nunca imaginou que ela iria viajar sozinha. E já tem 2 viagens que eu viajo completamente sozinha, com pessoas que eu não conheço, e só simplesmente dizendo: Deus, coloca uma pessoa boa, né, que eu possa dormir tranquila, que eu possa conhecer pessoas novas, e Ele está me apresentando isso, que eu posso ir sozinha, sabe? E eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui, nesse novo processo, sabe? Um processo de solitude. Não tinha muitas pessoas ao meu lado, tinha muitas outras pessoas que eu agreguei à minha vida quando eu saí de um ciclo que para mim, eu sempre saía chateada, eu sempre saía machucada, e eu sempre via que eram pessoas que eu tinha muito carinho, que eu tinha assim como base. Para mim só me trouxe um despertar, né? Um despertar para essa mulher, um despertar para eu entender que eu tenho opiniões, minhas reflexões, o que eu gosto, o que eu não gosto, eu ter a minha liberdade de dizer assim: não, esse assunto não é legal para mim, não, essa ação não é legal para mim. E antes eu não tinha, antes eu ficava muito calada, eu já me transformei numa pessoa que eu nunca quis ser, que era uma pessoa muito fechada. Se hoje eu sou fechada, antes eu era muito mais fechada. Conseguia falar sobre sentimentos, sobre amor, sobre transformação, sobre o que eu quero, o que eu não quero, não. Isso daí para mim era sempre um tabu. Eu digo à mulher de 2021 que ela muitas das vezes fez muito algumas coisas e ela não conseguiu. Em 2025 trouxe para ela coisas que ela nem imaginava que um dia iria conseguir. Transformou, ela deu voz a ela. E hoje eu quero que você se dê a voz nesse 2026, porque tem pessoas que vão te fazer pequena. É uma pessoa que sempre vai ficar se influenciando com algumas pessoas, e Deus não quer para você, nem você quer para você mesma. Você consiga refletir sobre qual 2026 você vai entregar para sua própria pessoa. Não é se alguém está do seu lado, está passando talvez por um que você nunca imaginou passar. Eu tenho que melhorar, vamos supor, no orgulho. Você errar, você ter na sua cabeça, pode pedir desculpa àquela pessoa, pedir desculpa a si mesmo, entender que você erra e continuar no seu erro sem você se responsabilizar. Isso não vai trazer a evolução, continuar sendo a mesma Tiziane desse 2021. Então, aqui eu quero ser em 2026 é entender: tudo bem, estou nesse processo, mas como eu vou melhorar para que esse processo seja concretizado na minha vida? Deixar o passado no passado e me culpar por eu não ter tido uma escolha diferente naquele tempo. Você está numa fase de ferida de chagas abertas e você quer que sua vida se transforme para o melhor. Não vai. Deus quer primeiro te tratar, Deus quer transformar o seu coração e dizer: você não tomou certas atitudes naquele tempo porque você estava olhando para uma opinião que não era capaz de te levantar, era uma opinião que iria só te diminuir como mulher. Como tudo na sua vida, 2026, mostre a você mesma que você não deve ficar em lugares que te diminuem. Em 2026, você não merece passar por situações e constrangimentos. É em um ciclo que você sabe que tem uma importância na sua vida, mas que não te respeita. Não entende que certos comentários, que certas invasões na sua vida, isso te faz você se fechar, isso te faz você ser uma pessoa que muitas das vezes que se isola, né? Então, antes mesmo de você se isolar do mundo, você comece a entender em que tribo eu quero estar em 2026. Que eu posso ser eu mesma, que eu posso falar alguma coisa e eu posso errar, e aquelas pessoas vão dizer: não, você está errando só nesse caminho aí, vamos melhorar, ó, você pode ir para esse caminho, mas também não sendo invasivo na forma como você vai se melhorar. Então, a melhor coisa que eu fiz foi olhar para o que eu estava vivendo, foi olhar e dizer: não mais. O não te salva de coisas que você nem imagina. Muitas das vezes eu fiquei com muito medo de dizer não, mas depois eu percebi o quanto que o não
faz bem, o quanto que o não faz você se transformar, se sentir, não, eu tô enxergando, essa história tá sendo dessa forma, não tá sendo da forma que aquelas pessoas estão observando, estão olhando. Se vire em 2026 para a sua opinião, comece a ver o que você assiste no YouTube, o que você assiste, quem você segue nas redes sociais, comece a observar o que você está tendo no seu dia a dia, se é positivo, se são de hábitos bons, se são de hábitos ruins. Não estou me sentindo bem no espelho. No exercício físico aqui no YouTube. Ah, mas eu não tenho coragem, não tenho vontade. Comece na segunda-feira. Começa com exercício pequeno, com 10 minutos do seu dia. Através dessa transformação do seu ser, que você vai passar por esse processo sem ficar olhando para o que o outro está conseguindo, o que o outro não está conseguindo. O processo é seu. Então, você vai se transformar numa pessoa melhor. Você vai ter a sua sabedoria de saber lidar com críticas e com calúnias, com coisas que você sabe que você não cometeu, que você não fez, mas para você, você vai ter a convicção do que os seus olhos enxergam, porque quando a gente está muito envolvido em coisas negativas, a gente até fica pensando se a gente está vendo coisa errada, não, sabe? Se alinha ao seu propósito. Ah, eu quero passar no concurso, então conviva com pessoas que acreditam que você vai passar no concurso. Conviva com pessoas que mandam mensagem para você. Oi, como foi seu dia? E aí, já estudou hoje? Já abriu as inscrições de tal concurso? Essas pessoas que você tem que estar. Não é com pessoas que você fala, ai, quero passar no concurso. É aquela pessoa mulher, mas você não gosta de estudar. Você não sabe fazer nada. Ai, mulher, o dia todo você fica na cama. Homem, você não tem nem condições de começar a estudar, porque você só vive em farra, você só quer beber, você quer isso, você quer aquele falatório. Pronto. Ah, o tempo já passou para você. De hoje, que era para você ter estudado. Essas pessoas riscam da lista. Ah, mas meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha... Não importa. Eu já tive aí nessa fase de acreditar que é mãe, que é pai, que é irmão, que é aquilo, aquilo. Você tinha que vangloriar, que você tinha que idolatrar. Não, essa fase já passou. A sua família, muitas das vezes, não te vê como você pode vencer. Às vezes, muitos comentários que você não quer participar, você simplesmente, antes de brigar, antes de discutir, antes de não querer nem olhar nunca na cara, simplesmente faça a sua visão, faça a sua parte e caia fora de alguns ciclos que você sabe que não faz bem. Diminua de ir, de estar no contato dessas pessoas. Ai, para que você possa se achar, ai, porque eu não estou mais conversando com fulano, sou melhor do que fulano. Não, você não é melhor nem pior do que fulano. Você é você. Você simplesmente só tem que olhar para si e acreditar que seus planos, que os seus sonhos vão se concretizar. Isso só vai acontecer quando você tiver ao lado pessoas que confiam em você, que acreditam em você, que dizem que esse ano vai dar certo, conseguir. E pessoas que também vão dizer, esse ano você está errando nisso, nisso, naquilo, sem você diminuir, sem você achar que você sabe tudo, porque ninguém sabe tudo. Só quem sabe tudo é Deus e só Ele para nos desenvolver e colocar no caminho que a gente deve seguir, não é isso? Foi isso que eu pensei, sabe? Tem muitas coisas aí na internet que a gente vê como o casamento perfeito, a casa do ano, o carro do ano, que assim são processos daquela outra pessoa. Olhar para as conquistas do próximo com muita alegria, com muita dedicação de dizer assim, meu Deus, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Isso não é inveja, sabe que a inveja é totalmente diferente. A inveja não quer que você tenha. Ela sempre vai colocar na sua cabeça que você não pode, que você não consegue. E aí vai entrando e vai minando no seu coração. E quando você já viu, você já perdeu aquela oportunidade porque você escutou a inveja, você escutou as críticas, você escutou as coisas ruins, as coisas negativas que aquela outra pessoa não consegue para si e também não quer que você consiga. Simplesmente eu já passei vários anos da minha vida
não acreditando que existe inveja. E existe inveja. Existe inveja de você estar bem com você mesma, mesmo no processo tão solitário, que não é solitário, na solitude, sabe? Você diz assim, não, hoje eu vou olhar para mim, vou querer me desenvolver na minha profissão, porque ainda não estou no caminho certo, vou querer trabalhar para ter a minha vida financeira mais estabilizada, vou querer agora abrir meu comércio e quero agora ser empreendedor. Então, assim, são coisas que é tanto sonho, tantos objetivos, que você tem que centralizar o que você quer em 2026. Vai na balança do que você quer e espero que você queira estar em 2026 com um novo projeto na sua vida, com a timidez, porque a timidez fecha portas e essas portas são para você, né? A gente muitas das vezes, oxe, eu era muito tímida, assim, hoje eu sou. Perceba alguma coisa em você, se é a sua insegurança, muitas das vezes foi o meu físico, o cabelo, e isso é coisas que a gente tem que pensar e dizer, não, em 2026 isso não vai acontecer na minha vida. Sim, você sempre vai em busca dos seus sonhos. Ah, quero sonhar que vou para os Estados Unidos. Comecei a estudar o seu inglês. É muito caro, eu não sei como é que eu vou conseguir. Sim, o tempo pode passar, mas se o dinheiro estiver lá sendo guardado, um dia você vai conquistar. Coloquem na cabeça o que vocês querem em 2026, porque vai ser concretizado. E quando você quer, tem algo ali que você vai transformar, seja em 2026 ou seja em 2030. A diferença é que você vai ter que lidar com os obstáculos que a vida vai trazer para você. Os obstáculos tiram a gente do nosso caminho, do nosso degrau de crescimento. E é isso que a gente quer analisar em 2026. Espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. Foi um pouco, eu falei de muitas coisas ao mesmo tempo. Se vocês gostam desse tipo de assunto, se vocês gostam desse tipo de reflexão, deixa aqui nos comentários. E eu vou amar vir de novo com um novo tema para vocês entrarem nesse 2026 com muita prosperidade, com muita abundância. Eu disse, por que não gravar um vídeo falando um pouco desse sentimento que me trouxe, né, do passado, tá falando comigo no presente, de essas coisas que eu falei que ainda não aconteceram na minha vida, um dia vai acontecer. Esse dia tá dizendo, se preparem porque você vai conquistar. E quando você conquistar, com que base você vai fortalecer isso para você não perder? Porque tem coisas que a gente conquista e a gente perde. Perde por orgulho, perde por medo, perde por timidez, perde por você desacreditar de você mesmo. E vamos fazer para que esse ano seja melhor. Porque se você for a mesma pessoa de 2025, você não vai conseguir conquistar aquilo em 2026, porque você ainda vai estar no processo. Então, assim, que a gente não fique se comparando nesse 2026, perdendo a nossa vida e não nos transformando como pessoa para que a gente possa chegar onde a gente quer. Comprar nossa casa, comprar o nosso carro, sabe? Coisas pequenas, mas se você for levando o seu 2025, o que você errou, vai ressurgir em 2026 e você não vai ter base para transformar, para melhorar. E isso daí você vai ter um resultado que é o mesmo, é um ciclo repetitivo. Então, que nesse 2026 a gente tenha esse ciclo repetitivo quebrado, porque tem coisas boas chegando, mas só vão chegar se você acreditar, só vão chegar se você abrir o seu coração, sabe? E dizer, não, isso daqui não combina mais comigo. Então, mesmo que doa, mesmo que, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer se eu perder isso, se eu não conquistar isso, ou se eu conquistar, sabe, Deus? Então, que Deus esteja presente nas suas dores, nas suas alegrias, para que você faça desse 2026 aquele ano do sonho realizado. Espero que gostem desse vídeo e se vocês gostaram desse conteúdo, dessa reflexão, dessa energia boa aqui que eu passei para vocês, que vocês se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo, curtam muito esse vídeo e até os próximos vídeos. Tchau!